Saudações tricolores, bem-vindos ao Leiteria do Castilho, a casa do tricolor raiz. Mantendo o que eu falei há coisa de uns 2 vídeos atrás, eu agora vou fazer, tenho feito vídeos assim há 4 dias um do outro, né? E hoje a gente vai falar de clubes associativos, aquela trilogia que eu falei. Hoje não vou tocar em nada de SAF, nada que estão falando da SAF Fluminense, vou começar a tocar no próximo vídeo. Mas hoje vamos falar de clubes associativos. Mas antes de falar de clubes associativos, eu vou falar de 2 coisas rápidas. Primeiro, a seleção brasileira jogou e a torcida do Fluminense continuou chorando a saída do Luiz Henrique. Chorando o leite derramado. Isso foi. Mas eu não choro mais isso porque já acabou, não vai voltar. Dando uma de Heráclito de Éfeso, um dos filósofos que eu mais gosto. Que foi basicamente o cara que pensou numa coisa que depois virou um ditado popular: águas passadas não movem moinhos. Né? Heráclito falava que o mesmo homem não toma o mesmo banho no mesmo rio. Mais ou menos isso. A água já mudou, você também já mudou. Adoro Heráclito. Heráclito é um dos grandes filósofos do mundo. Morreu sentado, morreu com a cabeça para fora de cocô. Não acreditava isso, né? Ele foi procurar um médico, não acreditava no médico, aí foi para os alquimistas na época. Você tem que salvar a tua pele, você tem que ficar imerso em estrume. O cara morreu. E o cara era um gênio, pô. Mas falando depois de falar de Heráclito e de falar do Luiz Henrique, que graças a Deus o Ancelotti deve ter descoberto que olha, o Brasil não tem porra nenhuma a ver com o UEFA. Pode chamar os caras lá de fora, pode chamar o Nino, que esses caras têm vaga na seleção brasileira. Eu acho que Estevão, João Pedro e Luiz Henrique já sobe bastante o nível, mas acho que continua faltando um 10, que Paquetá não é jogador para a seleção brasileira. Para ser sincero, nem Paquetá nem Vinícius Júnior. Nada contra o Flamengo não, tá? Vou falando sério, tô falando agora, eu acho que o Vinícius Júnior não, já cansei de falar isso aqui, para mim não é craque, é um bom jogador, só. Nunca explodiu na seleção brasileira, tanto que ele tenta, ele erra, e o Brasil continua sentindo falta violenta de um camisa 10. Por exemplo, vamos falar já que eu estou falando do Flamengo, Paquetá não carregaria a necessaire usada, aquela que o Zico esqueceria em casa ou no vestiário. O Paquetá não tem condição de carregar, não teria condição de carregar a necessaire do Zico, porque não dá nem para comparar um com o outro, da discrepância, do desnível que existe. É esse cara que é o nosso número 10 hoje em dia. A gente não tem número 10. Na hora que tiver um número 10, o Brasil vai brigar pelo título. Falei a primeira coisa. A segunda coisa é que, graças a Deus, que é um Felipe renovou até 2030. Não sei se vou estar vivo até lá. Vocês sabem que eu tenho câncer, né? Eu me trato do câncer e de um ADPOC que, aliás, mês que vem eu tenho aplicação de remédio, essas coisas. Mas não sei se vou estar vivo até lá. Agora, embora eu acho que se aparecer 10 milhões de euros agora que ele renovou, pavãozão, vende rápido. Se der, vende ainda esse ano. Não vai dar porque já vai ter eleição, e a eleição vai acontecer para o Matheus Montenegro ser eleito e depois correr tudo normal como se fosse o Mário. Se sair a SAF, que eu acho que vai sair, mesmo eu sendo contra, o Mário Bittencourt será o CEO. Para mim ele será CEO, porque ele não tem condição de ser chamado de CEO. Ou se não for, ele vai ser o diretor, o vice de futebol, que é o que ele gosta. Ele vai continuar fazendo o curso dele para boleiro, que ele não consegue ser. Vamos falar agora de coisa interessante, depois que você já se inscreveu. Não custa nada, você não vai receber boleto, só vai dar uma força para um canal pequeno que gosta de falar de coisas do Fluminense. Mas vamos falar de clubes associativos agora. As pessoas que têm menos de 45 anos, 40 anos, é muito comum a gente ver na internet, mesmo esses youtubers que têm 200 mil assinantes, que têm 100 mil assinantes, eles falam que o clube associativo não conhecem nada, Porque o futebol se profissionalizou entre 1931 até 1937, todo mundo se profissionalizou. Quem não foi? Aí tinham 2 ligas no Rio de Janeiro, tinham várias ligas, né? Mas a principal dela era a Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, negócio desse, LFTD, Liga de Futebol, negócio. E a outra era a Liga que o Fluminense jogava. O Vasco, por exemplo, jogava na Liga a outra Liga. Depois, quando quando ele passou para a primeira divisão, ele começou a jogar na Liga que todo mundo jogava. O São Cristóvão, inclusive, foi campeão das 2 ligas.
E hoje é considerado campeão carioca nas duas ligas. Mas então foi nessa época que todo mundo se profissionalizou. E esse profissionalismo vem até hoje. Mas até 1982, quando foi regulamentada a lei de patrocínio na camisa, não existia patrocinador para bancar o time. Quem bancavam os times? Eu estava falando de 1930 a 1982, 52 anos. Isso aí garantido. Porque depois continuou assim, porque patrocínio mesmo começou a acontecer em 84, 85, até que em 86, 87, a Coca-Cola bancou todos os times da Série A, menos o Flamengo, que foi bancado durante décadas pela Petrobras. Diferente, né? O Flamengo sempre é diferente, sempre estranho. Mas, mas até ali, tanto que o Fluminense jogou final de 80 e Campeonato Brasileiro de 84, Campeonato Carioca, patrocínio era só para a partida final. Casa Tavares e Banco Nacional. Era um silk colocado, cortado o pano e costurado na camisa. Costurado. Mas dessa arte até 85, 86, e até 90, porque os patrocínios não pagavam nada. Era um patrocínio assim, a dinheiro de hoje, o Fluminense estaria ganhando assim 5 milhões por ano. A dinheiro de hoje. Coca-Cola pagava 5 milhões por ano para o Fluminense, para o Palmeiras, para o Vasco, Botafogo, para o América. Esses times tinham patrocínio da Coca-Cola. 5 milhões. Dinheiro de hoje corrigido seria 5 milhões de reais. Ele não paga nada. Então, quem bancou esses clubes? Porque quando o futebol começou a acontecer, começaram a aparecer as torcidas. Aquele pessoal que não era sócio do clube, mas gostava de ver futebol, começava, eu gosto do Fluminense, gosto do Flamengo, gosto do Bangu, gosto do Madureira, tudo bem. Tinha torcida. Aí, começou a ter ingresso cobrado, óbvio. Mas de 1930 a 1990, de 1930 a 1998, quando a geral acabou, vamos falar só do Rio de Janeiro, bilheteria nunca pagou nada para o futebol. Uma bilheteria não pagava salário de jogador. Para que vocês tenham uma ideia, até 1998, quando a geral existia, porque a partir de 99, quando o Fluminense estava na terceira divisão, acabou a geral, porque estava começando a fazer obra para botar aquelas cadeiras azuis, que pegava da geral e ia até as antigas cadeiras azuis, que eram de metal. Se a gente trouxesse os preços de 1998 para hoje, que o estádio Maracanã, todos os estádios públicos do Rio de Janeiro eram gerenciados pela SUDERJ, Superintendência de Desporto Estadual, SUDERJ, do Estado do Rio de Janeiro. Tanto que tinha a voz do Maracanã, era a voz de um tricolor, ele tinha um nome ou sobrenome italiano, e ele falava: a SUDERJ informa. Substituição no Fluminense. Sai Cláudio Garcia, entra Samarone. Daqui a pouco, substituição no Fluminense. Sai Flávio, entra Mickey. Era a voz de um tricolor, era a voz oficial do Maracanã. Nessa época que a SUDERJ comandava o Maracanã, tinha todo mundo falava, todo jogo tinha o borderô. Até hoje tem o borderô, mas naquela época era mais famoso. Os preços você tinha geral, arquibancada e cadeiras azuis de ferro. Se você pegar aqueles preços para hoje, setembro de 2025, a geral custaria hoje R$5. R$5. É o lugar mais democrático que já existiu no futebol até hoje. Você podia estar no Fla-Flu, você no meio de 35 rubro-negros, sozinho. Gol do Fluminense, você pulava, ninguém te fazia nada. E o inverso também era verdade. Se fosse Flamengo e Fluminense, Botafogo e Vasco, Vasco e Fluminense, Vasco e Botafogo, não tinha problema. Ali era dificilmente tinha briga ali, mas muito difícil ter briga. Democrático pra caramba. Aquilo ali custaria hoje R$5. As cadeiras azuis, que tinha muitos donos na cadeiras azuis, na cadeira de cima também, na tribuna de honra, também tinha dono. Esses caras continuaram donos das cadeiras hoje, eles tinham entrada de graça. Fica ali no setor Maracanã, no setor oeste.
Acho que quem tinha cadeira ficou ali no setor oeste. E você tinha as tribunas, o ingresso na tribuna eram muito poucos, eram caros para o tempo de hoje. Mas nas cadeiras azuis, que você podia comprar também, quem tinha cadeira perpétua, que era o nome que se dava, cadeira perpétua, tinha muita cadeira vendendo ali também. Então, a geral custaria hoje R$5. As arquibancadas custaria hoje no máximo R$15. E as cadeiras azuis 30. Mais ou menos isso, eu estou falando sério, não estou brincando não. Então, bilheteria nunca sustentou clube, como hoje em dia com os preços que estão, porque mudou o público, agora é um público classe média, também não paga. Vê quanto é que o Flamengo arrecada, quanto é que o Fluminense arrecada de bilheteria e tem que pagar o Maracanã. Não paga o salário do Ganso, não paga o salário do Arrascaeta, não paga. A bilheteria sozinha não paga esses caras. Então quem pagou jogadores de 1930 a 1998? Porque também não tinha patrocínio, 98 também não tinha patrocínio pesado, não. Era patrocínio na faixa de 10 milhões por ano, 5 milhões por ano, era isso, cara. Quem pagar? Clube. O clube associativo, tirando o dinheiro que o sócio colocava no clube para pagar o jogador. E além disso, você tinha também o mecenas. O mecenas era aquele cara super milionário. Por exemplo, o Fluminense teve um mecenas famoso que deu o clube Fluminense, a família Guinle. O Bangu teve um mecenas que foi mais do que patrocinador, Castor de Andrade. O Madureira tinha um mecenas, igual o Castor de Andrade, contraventor, bicho, jogo do bicho, e deu o estádio Madureira, leva o nome do estádio Madureira hoje, é estádio Aniceto Moscoso, que era ele, era o Castor de Andrade do Madureira, que tinha uma ideia de fazer um estádio para 30 mil pessoas em Madureira, lá onde é hoje, em Conselheiro Galvão. Vou mostrar para vocês o estádio. É o projeto do estádio do Madureira, dá uma olhada. Viu? Isso é um projeto do Aniceto Moscoso, o rei do jogo do bicho naquela região ali. O Bangu teve o Castor de Andrade, tanto que eles usam até hoje um castorzinho na camisa, faz parte da camisa do Bangu, o Castor. Isso, por falar em patrocínio, o Bangu foi o primeiro clube no mundo a ter patrocínio. A FIFA veio com uma ação em cima do Bangu. Porque o Bangu tem o escudo dele, que para mim é um dos escudos mais bonitos de clube do mundo, é o do Bangu. Lindo. Eu acho o escudo do Bangu a coisa mais linda do mundo. Acho o escudo do Bangu mais bonito que o do Fluminense. Para mim, o escudo do Fluminense é o segundo. Mas o Bangu não jogava com escudo. O Bangu jogava com o logotipo da fábrica de tecidos Bangu, que por um acaso é a fundadora do Bangu. É um losango escrito Bangu. Bangu tem camisa dessa, a camisa é linda. Com o losango. A FIFA, quando viu isso, isso é o nome da empresa, não pode. Veio com patrocínio, veio com uma briga em cima do Bangu, mas perdeu. O Bangu te retirou. Depois o Bangu voltou a usar essa camisa. Nos anos 60 o Bangu usava essa camisa. Já uma vez eu já falei isso aqui no vídeo. E também tem um clube alemão que chegou a usar também, brigaram, mas o cara retirou. Aqui no Brasil, só depois de 82 que a lei foi regulamentada. Mas em 1975 ou 76, agora a cabeça está com Fluminense e Bayern Munique. O Bayern era a seleção campeã de 74, tinha 6 ou 7 jogadores. O Fluminense ganhou de 1-0, com um gol do Kleber, que na realidade foi um gol que ele chutou, a bola bateu no Gerd Miller, que era o centroavante, artilheiro da Copa, artilheiro do e entrou. Aquele jogo era para ter sido uns 5-0 o Fluminense. E foi 1-0 só, o gol do Kleber, que a bola bateu no Miller e entrou. Cafuringa perdeu o gol feito. O tal do Sepp Maia agarrou o que podia e o que não podia. E eu fui aquele jogo, só não me lembro se foi 7-5 ou 7-6. Acho que foi 7-5. Foi a primeira vez que um clube brasileiro fez uma homenagem a um órgão usando na camisa o nome nas costas, o nome da homenagem. Mobral, é óbvio. Todo mundo que tem 40 anos não sabe o que é Mobral. Nos anos 70, o índice de analfabetismo no Brasil era muito maior do que tem agora. Agora é muito baixo. Mas era alto, assim, tipo 20%.
da população brasileira não sabia ler nem escrever. Aí criaram um órgão que se chamava Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. O Fluminense colocou na camisa atrás, nesse jogo contra o Bayern, Mobral. Foi o primeiro clube a usar, fazer propaganda de alguma coisa voluntariamente, sabendo que era propaganda, mas não foi nada, porque foi uma homenagem a um movimento e a uma ação do governo federal de alfabetização da população. A camisa é essa aí, vou mostrar a camisa para vocês, que eu consegui achar essa camisa na internet. Viu? Mas então, de 1930 a 1998, quem patrocinou o clube, e você, meu amigo, que é torcedor do Fluminense, e outro que é torcedor do Flamengo, do Palmeiras, do Cruzeiro, do Ceará, só torcem. Porque o clube e seus associados, contribuintes gerais e proprietários, bancaram. Hoje falam como se fosse todo mundo um merda. Não é não. O clube só existe hoje. Você torce pro Fluminense, pro Flamengo, pro Botafogo, pro Corinthians, pro Grêmio. Para quem você torce no Brasil? Você torce por causa do clube. Você torce por causa do associado do clube que bancou a tua paixão. Porque o que a gente paga de arquibancada, eu que sempre paguei arquibancada, fui 3 vezes de geral, para ver como é que era. Você só via perna. Ver o jogo na geral é a coisa pior do mundo. Você só vê perna, cara. Você não sabe se a bola saiu, você só vê quando a bola foi gol, quando a arquibancada pulada, ou então a bola batia na rede por dentro, no alto, aí você vê gol, porra, é legal. É a coisa mais maluca do mundo. Então, pô, nós que pagamos a arquibancada, nós nunca pagamos salário desses jogadores, nunca pagamos o time. Agora sim, você está com salários violentos, você tem televisão, não tinha televisão transmitindo, outra coisa, televisão não transmitia. A partir dos anos 60, que começou a passar no sábado ou no domingo, normalmente era domingo à noite, passava o videotape. Final dos anos 60, começou a passar o videotape do jogo do Maracanã, aqui no Rio. Falando aqui do Rio, São Paulo, a Record, a Bandeirante devia passar o jogo de São Paulo. No Morumbi, não. Morumbi já surgiu no final dos anos 60, início dos anos 70, mas no Pacaembu. Então, as pessoas falam como se o clube associativo fosse a maior merda. Não, você só torce por causa do clube associativo. Eles foram e continuam sendo importantes até hoje. Menos, já claro, financeiramente já estão no vermelho. Por que o Botafogo faliu? Já falei isso algumas vezes aqui. Botafogo, em 69, perdeu General Severiano. Eu, por um acaso, cheguei a ver jogo de juvenil em General Severiano. Era um campo lindo, cara, lindo. Para mim, Laranjeiras eu não vi fechada completamente. Já quando eu comecei a Laranjeiras, já era aberto. A Pinheiro Machado já tinha cortado a arquibancada. Mas o campo de General Severiano, olha, eu conheço todos os campos do Rio de Janeiro. Todos. Igual ao estádio do Botafogo e de Laranjeira não tem. O São Januário já é uma coisa bem maior. São Januário, por exemplo, quando eu treinava em São Januário no Vasco, atrás do gol da arquibancada, ali está enterrado, botaram terra, tem uma arquibancada. Eu jogava basquete no Tijuca, aí antes de começar a treinar, eu pegava a bola de futebol e ficava arremessando para a cesta, porque tem uma arquibancada ali, uma quadra de basquete cimentada, basquete e vôlei. Então tá ali, não destruiu aquilo ali não, botaram só terra em cima. Então o Vasco já é grandioso, perto de Laranjeiras, perto de... O estádio do América, eu era sócio do América pequeno, eu estava no América no dia que foi destruído o Campos Salles. Um jogo de artistas contra antigos jogadores do América. Quem fez o gol do América foi o Tupinambá, aquele que fazia o Bertoldo Brecha na escolinha do professor Raimundo. Ele é que fez o gol do América, ele era americano. Aí começaram, logo depois que terminou o jogo, as retas cavadeiras começaram a destruir o América, destruir o campo. O campo do América também era todo irregular. Você tinha uma arquibancada no lateral, que atrás da arquibancada coberta eram 3 ou 4 quadras de futebol de salão, basquete e vôlei. E atrás do gol da sede era a piscina do América, era um tanque, era pequenininha. E depois também, atrás do gol, tinha um campo de tiro ao alvo, de flecha.
tiro com flecha, que se chama agora arco e flecha. Tinha um amigo que atirava ali. E eu fui sócio do América até 1968. O título do meu pai era assinado pelo Giulite Coutinho. Eu tenho título comigo, qualquer dia isso eu vou mostrar para vocês. Assinado pelo Giulite Coutinho. Então eu vi como o campo eu fui ver Flamengo e Bom Sucesso, com um amigo meu, rubro-negro, lá no Bom Sucesso. Puta, lotado aquela merda. É um campinho pequenininho, legal pra caramba. Bangu não, Bangu já é longe, fica longe pra cacete do campo. Português eu fui, mas era só aquela arquibancada que existe ainda. Agora ainda não fecharam com aquele monte de arquibancada que eles pegaram que o do Eduardo Paz doou. Ainda não está pronto. Não está pronto, acho que nem está montando ainda. Está apodrecendo lá os pré-moldados para poder fazer o estádio para 16 mil lugares. Campo Grande, também já fui ver já o fogo do Fluminense em Campo Grande. É um estádio legal, grande. Campo Grande tem um estádio para 18 mil pessoas. Se reformasse legal, era um bom estádio para se jogar. O que mais? Conselheiro Galvão é pequenininho. Conselheiro Galvão é um estádio para 3 mil pessoas, apertadinho. Não sei nem se é do tamanho que é. São Cristóvão eu já joguei lá. Também é um estádio menor, não tem 105 metros, não, deve ter uns 100. Mas já tive público ali naquele estádio já teve público de 18 mil pessoas, não sei como. Mas já teve. Então esses clubes foram muito importantes eu não fui a jogo em Caio Martins. Já passei várias vezes ali no Caio Martins, mas nunca vi um jogo ali. É um estádio pequeno também. Dizem que vai acabar, vai virar um parque, vai virar várias coisas ali, até hoje não fizeram nada. O Botafogo entregou há pouco tempo atrás a cessão de uso que ele tinha. Mas o clube associativo teve importância pra caramba. Eu sou totalmente contra. Quando eu vejo a pessoa falando isso, eu vejo que ela não conhece nada do futebol brasileiro. Não é do carioca, não é do brasileiro. Os clubes para os quais o Brasil torce hoje só existem por causa dos clubes associativos que pagaram salário e se endividaram todos até 1990, 1998, 2000. O Botafogo perdeu o clube, já falei isso algumas vezes aqui. O Botafogo foi à falência, perdeu o General Severiano por dívida com pagamento de salário. O Fluminense, em 68, quase foi pelo mesmo caminho do Botafogo, mas o Fluminense tinha um pessoal bom. Dilson Guedes, Milton Graúna, Zé Carlos Vilela, Francisco Lapor, na minha opinião, o maior presidente do Fluminense teve até hoje, médico, faleceu logo depois, 2, 3 anos depois. Aí o Fluminense conseguiu se acertar todo, começou a ser campeão. O Fluminense tinha sido campeão em 64, estava sem ser campeão, aí ganhou uma Taça Guanabara. Quando a Taça Guanabara era um campeonato à parte, era uma taça à parte, não era turno. Tanto que o Fluminense é o maior vencedor de Taça Guanabara, aquelas que eram fora do Campeonato Carioca. Era um turno só. Começou com 6 clubes, depois para 7, para 8, acho que morreu em 8. Aí depois começou a ser turno do Campeonato Carioca. Mas o Fluminense tinha vencido, acho que não me engano foi em 67. Aí em 69 se acertou e começou a ganhar tudo de novo. Quando chegou na máquina do Dr. Francisco Horta, ali a dívida voltou. E começou a crescer e nunca mais parou de crescer. Então clubes faliram. Aí é por isso que a gente tem hoje esses clubes todos vendendo acima de 1 bilhão, Fluminense idem. Porque não tem como pagar. Aí está virando SAF. Aí li uma coisa muito interessante, essa semana que passou agora, eu não sei, eu li uma reportagem, alguém buscou essa reportagem e colocou no Twitter. Não sei se foi jogador que falou, se foi um treinador ou foi um jornalista. Falou, a SAF no Brasil, os clubes falidos estão vendo como salvação. Ninguém vê a SAF no Brasil, por exemplo, o Flamengo não vê a SAF como SAF. Não interessa nada na SAF para ele. Interessa sim, se alguém chegar e falar, eu vou dar 50 mil, vou fazer um investimento de 50 milhões agora. 50 milhões não, desculpa. 50 bilhões agora. Aí o Flamengo topa. Eu estou aqui com 5 bilhões, não me interessa não. Isso não é interessante. É mais ou menos que nem na Europa. Repara que o John Textor comprou clubes falidos. Porque você não vê uma negociação de clube estabelecido na Europa. Ronaldo comprou lá o Granada, um desses clubes espanhóis. Estava falido. São clubes que estão falidos. Aí o cara vai para a SAF.
tem um dono, compra a SAF, mas o Zontextor comprou com dinheiro de outro, que nem o cara do Manchester United. Quem se lembra do Manchester United na época do Cristiano Ronaldo e do Cantona, era o clube mais rico da Inglaterra. Aí entrou começou a ficar sem grana, aí acho que foi uma família americana que comprou o Manchester United, que está falido. Perdeu para um clube da 4ª divisão na Copa da Inglaterra. Porque o cara comprou da seguinte maneira, ele deu uma entrada, aí ele fez um empréstimo em nome do próprio Manchester United e comprou. E agora o Manchester United está devendo uma fortuna para o banco. E o dono é o cara. É por isso que o cara cortou os funcionários do Manchester United. Olha, é um clube que só tem futebol. Está falido. Porque o cara cortou almoço, o cara só tem direito a comer um pão, tomar café da manhã e à tarde também comer outro pão. Cortou tudo os funcionários. Isso está no jornal, não estou brincando não, só botar aí no Google. Ó. O Manchester United corta refeições, vocês vão ver. Isso aconteceu tem 3, 4 meses atrás. Então essa reportagem foi muito interessante, esse artigo. O clube brasileiro só procura a SAF porque está falido. Ninguém procura a SAF porque vai ganhar. E a saída não é a SAF. Mas o que eu queria falar de clube associativo foi isso. As pessoas falam do clube associativo. Hoje o clube associativo não pode continuar com o futebol. Óbvio, não tem condição. Não tem condição. Tem que ser, é a minha saída, é a última coisa que eu vou falar da minha trilogia. Futebol, você tem que separar o futebol do clube associativo. Ponto. Tem que virar SAF? Não. Tem que ter missão, gente honesta, estatuto próprio. Para o clube de futebol novo que vai sair. Mas ele vai continuar pertencendo aos sócios. Que sócio? Sócio futebol. O cara que tem sócio futebol, ele é dono do clube. É a torcida. A torcida pode entrar. E ela vai eleger. Aí você tem que fazer um estatuto amarrado para não acontecer de ter um Mário Bittencourt no coisa. Para não acontecer de ter um Eurico Miranda no time. Clube, no time de futebol. Você tem que ter aquilo sempre mudando, tem que ter investidor. Tem que ter investidor. O investidor não pode ser dono do clube, senão você perde a sua alma. Mas isso é papo para a última. Agora os próximos 3 vídeos ou 2 vídeos eu vou falar de SAF. Vou falar da SAF do Atlético e do Cruzeiro num vídeo, a SAF do Botafogo e do Vasco no outro. Vou falar só dessas 4 SAF, que são os 4 clubes grandes do Brasil que fizeram SAF. Depois vou falar da SAF do Fluminense. E depois vou falar do clube de futebol sem SAF. Falou? Saudações tricolores. O Fluminense voltou a treinar, Riquelme está treinando, acho que agora o Riquelme vai ser utilizado. Esperamos que eu torço ardentemente para o Soteldo chegar aqui sem ter condições de jogar, porque jogou um pouquinho antes na Venezuela, não encontra o avião, porque senão o Renato coloca aquela merda. E ele não pode jogar.